Hoje recebendo Carlos Fernandes, que é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRE. E vamos falar um pouquinho sobre empresas de resíduos sólidos que buscam parceria com Portugal para eliminar lixões no Brasil. Obrigado pela presença. Boa tarde, Carlos Fernandes. Eu que te agradeço, Otário. Bom, vamos falar sobre, eu acho que talvez um dos problemas mais sérios do mundo aí, se listarmos os 5 principais, que é a questão do lixo. O lixo é o grande problema da humanidade. Nós temos, principalmente no Brasil, né, nós estamos muito atrasados. Nós ainda, mais de 60% dos municípios ainda dispõem seu lixo no solo, sem nenhum tratamento, no que a gente chama de lixão, né? Então, nós tivemos a nossa lei Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei de resíduos sólidos é de 2010. É 2010. Ela tinha um prazo, um limite, mas... Esse prazo era 2014 para que se erradicassem os lixões no Brasil, e que era um prazo que não tinha muito a ver com a lei, né? Porque a nossa lei, a lei brasileira, desde a década de 50 que é proibido lançar lixo direto no solo. Então, isso aí foi mais um prazo a mais que se deu às prefeituras. E, infelizmente, aconteceu muito pouca coisa. Alguns municípios começaram a implementar programas, acho que 1 ou 2 conseguiram, não sei, eu me lembro de alguns dados. Muito pouco. O prazo foi curto, o problema é sério demais, o investimento não é o suficiente, o empenho não é... Por que a lei de resíduos sólidos não funcionou? Veja, no Brasil nós temos um problema que o lixo, a coleta e a destinação do lixo, é o único serviço público que praticamente não se cobra da população. Você paga energia elétrica, você paga água, paga telefone, paga pedágio. E o lixo ninguém paga. Parece que existe uma mágica do lixo. O cidadão põe o saco de lixo na porta e ele desaparece como por um milagre, né? E não é assim. O lixo custa caro para tratar bem. E se a gente quiser reaproveitar, a coisa começa a encarecer ainda mais por causa da logística. Então isso aí tem que ser discutido com a população. A implantação de alguns modelos, como coleta seletiva, por exemplo, em vários municípios, resolveu parte do problema, mas nem sempre a destinação dessa coleta seletiva vai para o fim necessário, né? Esse acho que é um outro problema. E eu acho que você pode colocar junto com isso a questão da educação da população, porque acho que esse é o grande processo. É o que eu falei, a população, o serviço que não é pago, não é dado valor. O sujeito não dá valor, é isso. Então, isso que precisa ser discutido com a população, né? Explicar direito, porque agora mesmo nós estivemos com a delegação de Portugal, que veio o ministro do Meio Ambiente de Portugal. Foi recentemente agora, no fim do mês de janeiro. Foi na semana passada. E Portugal, quando entrou na Comunidade Europeia, Portugal tinha 340 lixões, que era o número de municípios de Portugal. Cada município de Portugal tinha um lixão. Tinha um lixão. E eles tiveram que dar um jeito. E eles fizeram um plano e em 5 anos, de 97 até 2002, Portugal erradicou os lixões do país. Como? Então, por isso que nós procuramos Portugal, como é que foi esse milagre? Porque é um exemplo recente, né? E eu acho que o sucesso do plano foi justamente discutir abertamente com a população quanto que custa o lixo e o que cada um tem que pagar pelo lixo que gera. Eu acho que isso que foi, para mim, a causa maior do sucesso do programa deles. Mas o que se gera de lixo em Portugal? Claro que na quantidade não é mais, vamos dizer, proporcionalmente. Porque nós temos uma população diferente, uma população educada, uma população que também joga a garrafa PET na rua. Pelo testemunho deles, antes do plano, a coisa estava numa situação muito ruim. Entende? Então tiveram que realmente fazer todo um trabalho de educação, um processo de educação, de esclarecimento, que é isso que nós vamos ter que fazer. E cobrar porque senão o que acontece? Se sai do imposto, né? Normalmente dos municípios pequenos sai do repasse do ICM, sai do fundo de participação. O cara que não gera lixo paga pelo que gera. Então é até injusto.
né? Mas aí, às vezes, eu me lembro de uma situação que até se tornou caótica uma vez no litoral norte aqui de São Paulo, porque trocou de prefeito no dia 31 de dezembro para o dia 1º. E a empresa que tinha licitação para trabalhar para a gestão anterior terminou o contrato ali no dia 1º, depois do Réveillon. Ninguém recolheu lixo, nem no dia 2, nem no dia 3. Virou um lixo a céu aberto, vários bairros da cidade. Até que se regularizasse a situação. Otávio, É um negócio impressionante. Todo ano nós temos esse problema, no litoral, e principalmente no Carnaval e no Réveillon. E no Réveillon. Que são... Então, veja, dentro da linha que a pessoa que gera o lixo tem que pagar, eu acho que tinha que ter uma taxa para a pessoa que vai passar essas datas no litoral para custear esse serviço. Exatamente. Senão o cidadão que está lá o dia inteiro acaba pagando por isso. E veja, você implantar uma solução como uma incineração, você vai ter uma solução que tem que funcionar 15 dias por ano. Não tem, o investimento não vai fazer sentido. O lixo vai ter que continuar subindo a serra. Exatamente, porque eu comentava durante o nosso intervalo com o Carlos que o lixo tem que ter um destino. O lixo não desaparece de forma milagrosa. E às vezes ele tem que andar longas distâncias para ter esse destino. Às vezes ele tem que subir a serra. E o Carlos dizia, mas ele tem que subir a serra mesmo, porque lá embaixo o lençol freático é muito raso, você não tem como fazer a a maioria das áreas são de proteção ambiental. Você não tem como fazer. E veja, quando a gente fala em solução para o lixo, talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para os Estados Unidos, que é um país de dimensões continentais que nem a nossa, né? E lá nos Estados Unidos, na década de 80, eles tinham 18 mil lixões. Depois passaram para 8 mil aterros no final da década de 80, e hoje eles estão com 1.800. Por quê? A solução singular, cada município com seu aterro, é muito cara. A tonelada fica muito cara. Então, o que tem que fazer é a solução regional. Entendi. Isso até é uma coisa que a nossa política preconiza. Só que eu acho que nas regiões menos favorecidas, o Estado ou a própria federação tem que assumir essa função de juntar as prefeituras ou em consórcio. Sim, porque nós temos áreas que são muito carentes. Isso ia ficar muito caro e ia tirar do orçamento para outras áreas, educação, segurança. Então, eu acho que agora tem que ter uma política nacional. O problema também é o seguinte: uma solução de destinação adequada no aterro sanitário, o problema não é o investimento. O investimento é 10% do total gasto. 90% é o custeio, é o dia a dia, é a operação. Então isso tem que ter uma receita vinculada, tem que ter uma receita própria, senão a coisa nunca vai resolver. Bom, esses empresários portugueses, essas empresas que vieram ao Brasil, eles têm intenção de investir aqui, e qual é o papel da instituição de vocês? Seria o que? Intermediar a terceirização desses serviços, implantar o mesmo modelo que foi implantado em Portugal? Veja, eu acho que o que eles podem nos ensinar é o modelo de gestão. Né? Claro, Portugal é um estado do tamanho do Espírito Santo. Portugal gera 10 mil toneladas por dia de resíduo. Nossa, São Paulo gera 13. Só São Paulo. Então é claro, mas eu acho que é um modelo reduzido, né? É uma coisa que tem muita coisa ali porque nós também não podemos pensar numa solução para o Brasil inteiro. Todo. Temos que pensar regionalmente também. Né? Temos que dividir o país, cada um vai ter sua solução adequada. Então seria um modelo no seguinte sentido: entender como é que foi o processo deles, né? Que é um processo que implica em educação da população, em cobrança do serviço para a população. E planejamento. Isso eles frisaram muito que o importante é o planejamento. Planejamento, vamos dizer, que tenha prazo, que tenha meta, que tenha orçamento, que tenha origem de recursos, o funding, isso tudo. O que a entidade de vocês e outras que estão juntos aí pretende fazer com esses dados tão preciosos, vamos dizer assim? Nós estamos coletando isso, né? E estamos discutindo também no Ministério das Cidades, né? Como é que isso pode ser implantado no Brasil. Eu acho que se não tiver, os prefeitos hoje, eles não têm condição financeira nem técnica de resolver esse problema, principalmente os pequenos municípios.
E agravado ainda pelo fato que após a Constituição de 88, nós criamos mais de 1.000 municípios sem viabilidade financeira. Então, agora... São municípios que não têm receita, né? Isso é um outro problema sério. Bom, vamos aguardar novas notícias então, porque esse é um problema seríssimo, um problema do mundo. Eu me lembro acho que uma vez, até numa reportagem das Ilhas Maldivas, alguém mostrando aquele lugar paradisíaco, falou, agora eu vou subir esse morro aqui, você vai ver o que tem do lado de lá. É lixo, 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 lixo. O paraíso termina aqui. O lixo cada vez mais se gera, né? Então, mas eu acho que a educação é um fator muito importante. E aí tecnologia, quem pode, implanta rápido. Eu também me lembro de uma outra reportagem no Japão, em uma cidade do Japão, onde você tem caixas, bocas que recebem o lixo reciclável. E você joga lá a sua lata de alumínio, a sua garrafa PET, automaticamente, através de dutos subterrâneos, ela é levada para algum lugar que onde a reciclagem... Aí já é o futuro. O Japão, pelo estudo que a Price fez aí nas capitais... A PwC? Price PwC, o Japão é o lugar mais caro do mundo, em que cada cidadão, cada japonês paga quase $1.000 por ano para destinar o lixo. Mas funciona. Mas funciona, claro que funciona. Tá bom. Você avisa para os seus amigos portugueses lá que eu fiquei surpreso com uma notícia que eu vi outro dia, de que 27% dos imóveis comercializados em Lisboa no ano passado foram adquiridos por brasileiros. 27%! Mas Portugal teve uma melhora muito grande depois da entrada na comunidade europeia. Né? Sem dúvida. Eles conseguiram, inclusive, acertar o seu sistema de logística, suas estradas. Portugal ganhou muito com a entrada na União Europeia. E hoje, pelos que eles comentam, né, Portugal é um dos países mais fortes em turismo da Europa. Quando era um país que tinha pouco movimentação de turismo. Exatamente. Carlos, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, Otávio. E pela notícia promissora aí que você traz de que podemos sim dar um jeito nos nossos... É possível, né? É possível. É possível. Vamos trabalhar. Os contatos de vocês, para quem quiser mais informações, quais são? Via internet? Via internet, o nosso site é www.abetre.org.br. Vocês falam Abetre, eu falei ABETRE, não sei. É Abetre. Abetre mesmo. Isso, Abetre. Então tá bom, aprendi mais uma hoje. Obrigado. Tá bom. Ok, eu que agradeço. Ok.